Lari, porque eu só gravo esses vídeos de noite, que é quando eu me sinto inspirada para estudar. E quando eu também tenho tempo. Enfim, nesse videozinho, nesse clipe, esse fenômeno da era moderna, que você pode capturar a vida real em uma tela, eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. Agora, vamos falar um pouco do que estava acontecendo na Europa para com que houvesse o início dessa guerra. Então vamos começar pelos nacionalismos. O que acontecia nas relações internacionais entre países? Primeiro, se você viu, antes de ver essa aulazinha, né, sobre a Belle Époque na França, você sabe que a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana. E a perda, né, dessa guerra causou um sentimento de revanchismo francês na população, né? Porque eles, além de outras coisas, eles tiveram que ceder os territórios da Alsácia e da Lorena. Então, entre a Prússia, que acabou se tornando Alemanha por causa da unificação alemã, e a França já tinha esses mais sentimentos, né, digamos. Outras rivalidades também incluíam a rivalidade anglo-alemã, que era entre a Inglaterra e a Alemanha por causa da competição industrial. Nessa época, com a unificação, a Alemanha realmente começou a crescer, tanto economicamente quanto politicamente e socialmente, e isso assustou as velhas potências, né? Então eles começaram a criar esse rancinho. Outra rivalidade era a rivalidade austro-russa, né, porque é feminino, que era a rivalidade, pelo próprio nome, entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia, porque os dois queriam o domínio do Império Otomano, que já vinha começando o seu processo há vários anos de decadência. Sobre movimentos, né, houve o movimento do pangermanismo, que consistia na união dos povos germânicos como a Alemanha. Então a Alemanha meio que ia pegar os povos germânicos que não faziam parte da Alemanha e incorporar numa coisa só, né? Porque supostamente eles tinham as mesmas culturas, costumes, então esses territórios, nessas etnias deveriam pertencer à Alemanha, já que culturalmente, tradicionalmente, elas são germânicas. E isso, obviamente, também queria dizer ao expansionismo alemão, né, do Império Alemão. E houve um fenômeno parecido, só que não digamos mais complicado, só que teve, digamos, uma influência mais direta no início da Primeira Guerra, que foi o movimento do pan-eslavismo, que assim como o pan-germanismo, só que diferente um pouquinho, né, visava a união dos povos eslavos, sendo que o país que ia, né, incorporar todos esses povos ia ser a grande mãe Rússia. Então, existiam 3 pan-eslavismos, o russo, o sérvio e o austro-húngaro, sendo que a Rússia, dos 3, necessariamente né, visando a expansão do império, tinha o projeto da Grande Sérvia, se eu não me engano, é esse o nome, Grande Sérvia, e havia também o projeto austro-húngaro de incorporar essas etnias eslavas. Só que ocorreu um conflito entre especificamente a Sérvia, que era apoiada pela Rússia, e o Império Austro-Húngaro, porque os dois estavam brigando por causa do território da Bósnia. Agora, oficialmente, em documentos, a Bósnia pertencia, se eu não me engano, desde 1908 ao Império Austro-Húngaro. Porém, culturalmente, ele se assemelhava mais à Sérvia. Então a Sérvia estava tentando pegar esse território para si e o Império Austro-Húngaro não estava deixando de jeito nenhum. E a Sérvia apoiada pela Rússia. Nisso deram início às Guerras Balcânicas, que foram de 1912 a 1913. Agora, saindo um pouco desses nacionalismos, que a gente já falou sobre, vou falar um pouco sobre as causas, né, mais políticas. Que foi, primeiro, a concorrência comercial, né, porque estava tendo uma grande industrialização da Europa, né, e eles precisavam de lugares para pegar a matéria-prima e para vender o produto industrializado. E aonde eles queriam fazer isso? Principalmente na África e na Ásia. Então, eles queriam fazer essa partilha, né, essa divisão entre os países europeus desses 2 continentes.
Mas o que mais causou polêmica, né? Os dois causaram bastante polêmica, só que o que mais causou foi a África. Por quê? Por causa dessa rivalidade, né, entre os países, na hora que eles foram traçar com a linda régua deles, ignorando qualquer tipo de diversidade cultural do continente africano, eles literalmente pegaram e passaram e fizeram quadradinhos no continente americano, né? Os países que ficaram dentre os países que ficaram com as menores porções de terra era a Alemanha. Tipo, Inglaterra e França é isso aqui, Alemanha é isso daqui. Então, isso também foi um grande, grande ressentimento que a Alemanha vinha carregando consigo. Até que a última gota d'água, o estopim, né, que realmente fez essa guerra começar, foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, quando ele estava visitando a capital da Bósnia, que se chamava Sarajevo. Agora, o que aconteceu? Esse arquiduque, ele provavelmente ia suceder o Império o Império Austro-Húngaro. E ele foi visitar a capital, sabe, para ver como era, visitar o povo, entre aspas, essas coisas. E nessa visita dele, junto com a esposa, ele foi assassinado por um jovem chamado Gavrilo Príncipe. E ele pertencia à Mão Negra, que era um grupo de estudantes sérvios que moravam na Bósnia. Né? Então, e qual era o plano? Inicialmente, o plano era que não foi só ele que participou, foi basicamente o grupo todo em si que participou, só que ele foi o único que teve o sangue nas mãos, ele que realmente executou tanto o arquiduque quanto sua mulher. E o plano era para eles não continuarem vivos, porque eles sabiam que no momento que eles fossem presos, eles iam ser torturados, etc. Então, quando eles cometeram esse assassino, né, um ato terrorista, ele tomou o veneno, né? Eles carregavam consigo, cada um deles, um potinho com veneno. Só que, diferentemente do que eles calcularam, o veneno não foi potente o suficiente para matar eles. Eles foram resgatados, presos, sobreviveram e logo em seguida torturados. Obviamente. Enfim, como foi um sérvio que matou o sucessor austro-húngaro e a Sérvia ela não deu o punimento a esse jovem que o Império Austro-Húngaro desejava, os dois declararam guerra entre si. Agora, até aí é uma guerra entre dois países. Só que como é que evoluiu até a Primeira Guerra? Havia acordos militares entre países que posteriormente iam formar a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que era, se um entra em guerra, todos os outros entram em guerra junto com ele. Então, do lado da Sérvia, houve a criação da Tríplice Entente, onde os membros eram, obviamente, a própria Sérvia, Inglaterra, França e Rússia. E do outro lado, do lado austro-húngaro, houve a formação da Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, a Itália e a Alemanha. E inicialmente era isso. Depois vão sair uns países entre outros, mas no começo era assim. E aí começou a Primeira Guerra Mundial. Agora falando do que eu chamo do miolinho da guerra, né, o desenrolar da guerra em si. A Primeira Guerra Mundial, ela foi dividida em duas fases, sendo que a primeira é chamada de Guerra de Movimento e a segunda, Guerra das Trincheiras. A Guerra de Movimento, que foi a primeira fase, foi de agosto de 1914 até novembro de 1914. Agora, por que ela tem esse nome, Guerra de Movimento? Porque nesse período houve um intenso movimento, um intenso deslocamento de tropas dos dois lados para os seus postos de batalha, né? Sendo que o evento mais importante, né, mais relevante desse período foi o Plano Me desculpe o meu alemão. O Plano Schlieffen. Agora, no que consistia esse plano? Era uma estratégia para a invasão alemã da capital francesa, ou seja, Paris. E eles tentaram realmente invadir Paris, tomar conta de Paris, só que não deu certo. Paris venceu,
e foi a partir desse momento que começou a segunda fase, que foi a Guerra das Trincheiras. Agora, que foi de novembro de 1914 até 1918. Por que ela leva esse nome? Porque todos os combates, ou pelo menos a maior parte deles, se deram em trincheiras. O que eram trincheiras? Trincheiras eram corredores, digamos, não túneis, haviam túneis, mas eram mais corredores, que eram praticamente valas bem grandes, né? Que cabiam pessoas, eram bem estreitas, né? E dependendo do lugar em que você estava da trincheira, elas podiam ser mais altas ou mais baixas. Então tinha lugares das trincheiras que você tinha que passar engatinhando e outros não. Agora, para facilitar, né, um pouco mais essa organização de tropas, a gente divide os combates em duas frentes, frente ocidental e frente oriental. A frente ocidental era a frente onde aconteciam os combates entre alemães versus franceses juntos com britânicos. E a frente oriental era onde haviam os combates entre alemães e sérvios com russos. Agora, onde aconteceram essas batalhas? A maior parte delas aconteceu em solo europeu. Só que houve uma parte delas, uma menor porção, que aconteceu no Oriente Médio, no que tange o território do Império Turco Otomano. Essa guerra foi uma guerra bem diferente, porque ela foi antecipada, não antecipada, mas a época anterior a ela era a Belle Époque. E na Belle Époque houve esse grande desenvolvimento científico, então automaticamente haviam novas armas, né, novas tecnologias bélicas que foram usadas na guerra, como por exemplo, algumas delas eram os tanques, as metralhadoras, bombas com maior capacidade de destruição, aviões e navios de guerra. Navios de guerra não necessariamente eram novos, que nem os aviões, mas tinham um update, uma atualização, e principalmente armas químicas. Agora, a primeira arma química usada foi o gás conhecido como gás clorídrico e foi usado primeiramente pela Alemanha e depois também começou a ser incorporado pela Entente. Só que depois esse gás foi substituído pelo gás mostarda pelos dois lados. Agora, falando um pouco mais de ataques, né, como se davam esses combates, dentre as várias estratégias que existiam, uma delas era: imagina que tem a tropa inglesa, por exemplo, desse lado e a alemã desse. A trincheira inglesa aqui e a trincheira alemã aqui. As trincheiras, elas não eram necessariamente muito distantes entre si. Se você fosse caminhando, você podia ir de uma para outra em questão de segundos ou minutos até. Era bem pouco tempo. Só que o que dificultava esse movimento? Cada lado estava alerta e, obviamente, os alemães não queriam que os ingleses chegassem à sua trincheira. Então, qualquer pessoa que estava nessa porção de terra que divide essas trincheiras era o alvo de qualquer tipo de tiro. Agora, essas terras que ficam entre as trincheiras têm um nome e elas se chamam as terras de ninguém. As terras de ninguém eram caracterizadas por serem basicamente grandes lamaçais, né, com troncos de árvores, né, tipo, sabe? Obviamente não existia mais a árvore, era só o toquinho da árvore, né, já queimado, etc. Dentre o lamaçal que tinha, haviam profundas crateras por causa das explosões, que tinham bastante água dentro, né, porque chove o tempo todo na Europa. Haviam minas terrestres, corpos em decomposição, tanto de cavalos quanto de soldados falecidos, arames farpados para tentar dificultar essa transição, ou seja, a proteção tanto de ambos lados. E basicamente um e outro lado estavam sempre à vigia. Agora, qual era, por exemplo, uma das estratégias, digamos, do exército alemão? A ideia era que, por dias ou até semanas, o exército alemão bombardeasse a trincheira inglesa sem parar, dia e noite, bombardeando. Qual era a ideia? Que as tropas inglesas, elas fossem não recuando, mas entrando mais nas trincheiras, sabe? Sendo menos capazes de deixarem as trincheiras.
E no momento que elas estiverem bem dentro mesmo das trincheiras, era a hora que os soldados alemães, eles saíam das trincheiras, atravessavam a terra de ninguém para tentar chegar nas trincheiras inglesas. Só que, obviamente, eles não eram recebidos, nem todos chegavam, né? Na verdade, poucos chegavam, porque os ingleses também estavam sempre alertas. Então, principalmente as primeiras linhas, né, de cabos que avançavam eram recebidos com vários e vários tiros de metralhadora. E era basicamente isso dos dois lados, continuamente, a guerra inteira. Sobre combates que aconteceram em territórios, né, digamos mais entre as frentes, na frente ocidental, duas batalhas bem relevantes foram as batalhas de Verdun e de Somme. Na frente oriental, uma batalha bem marcante foi a Batalha de Tannenberg, onde a Rússia perdeu para a Alemanha várias e várias vezes. No Oriente Médio, vale citar que houve uma grande perseguição a armênios por parte do Império Turco-Otomano, e esse evento ficou conhecido como Genocídio Armênio. Também houve muitos combates aéreos na Primeira Guerra Mundial, e houve também combates navais, principalmente entre alemães e britânicos. Agora, saindo um pouco dessa coisa de ataques, o que aconteceu, né, ao discorrer desse período foi que em 1915 a Itália trocou de lado. Ela deixou a Tríplice Aliança e foi para a Tríplice Entente. Por quê? Por uma série de acordos que ela fez com o outro lado, que prometeram que, caso eles vencessem a guerra, ela ia receber partes do território alemão. Prosseguindo com o tempo, em 1917 houve a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por quê? Ele tinha fortes acordos econômicos com a França e a Inglaterra, então ele não era necessariamente muito benéfico que as duas falissem completamente. 2, a gota d'água, né, assim como foi para a Primeira Guerra o assassinato de Francisco Ferdinando, para Inglaterra, para os Estados Unidos entrarem na guerra, a gota d'água foi um ataque alemão a uma embarcação estadunidense que matou 100 tripulantes. Aí estadunidenses já falaram chega e quiseram entrar na guerra nesse rolê todo. No mesmo ano, houve a saída da Rússia por causa de uma grave crise econômica provocada pela guerra. Sendo que foi nessa saída, eu acredito, se não antes, na hora, eu não tenho certeza, o czar alemão foi deposto, né? E essa república socialista instaurada na Rússia foi que saiu da Primeira Guerra Mundial. Como é que a guerra acabou? Basicamente, os aliados da Alemanha não tinham mais como continuar lutando de jeito nenhum. Eles estavam em uma grave crise econômica, todos, incluindo a Alemanha, e a Alemanha também estava sofrendo de falta de suplementos, ou seja, eles não tinham mais comida para dar para as pessoas. Então, nisso, a Alemanha e toda a Tríplice Aliança acabou se rendendo em 1918, e aí acabou a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu no pós-guerra? O total estimado de mortes, né, de perdas acontecidas, foram de 10 milhões de pessoas. Também houve o fim da Belle Époque na Primeira Guerra Mundial, em 1914, e houve o fim dos seguintes impérios: o alemão, o russo, o austro-húngaro e o otomano. Consequentemente, houve uma reformulação total no mapa mundial. Em 1919, para os vencedores da guerra decidirem o que fazer com os perdedores, houve o Tratado de Versalhes, em 1919, que basicamente colocou toda a culpa na Alemanha. Agora, no que consistia esse tratado? Era uma série de punições que a Alemanha deveria enfrentar. Entre elas era a perda de todas as colônias ultramarinhas alemãs e territórios que eles conquistaram na Europa, incluindo a Alsácia e a Lorena. França ficou feliz. Eles também tiveram que pagar uma super indenização, assim, pra lá de alta, o que fez com que eles caíssem, além dos outros fatores, numa das mais profundas crises econômicas que a Alemanha já passou por. E também o poderio militar deles se reduziu a 100 mil soldados. Eles podiam ter no máximo 100 mil soldados em suas tropas.
E todos, basicamente, o Tratado de Versalhes, entre outros acordos que foram firmados, os historiadores estudiosos dizem que eles basicamente foram a razão pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, porque houve esse sentimento nacionalista e revanchista alemão. Basicamente, essa foi a história da Primeira Guerra Mundial. Agora, essa aqui é uma sessão mais para pequenas informações e conhecimentos que a Dani sabe aleatoriamente. Um deles é o fenômeno do shell shock, que hoje é conhecido como estresse pós-traumático, mas na época não. Por que tem esse nome, shell shock? Né? Acreditava-se que, na época, quando aconteceu, porque não era muito comum o estresse pós-traumático entre as pessoas, né, no geral. Vários soldados que voltavam na época entre os combates, né, sofriam de estresse pós-traumático. Agora, o nome que eles davam para essa nova doença, nova entre aspas, era a shell shock. Agora, por que esse nome? Porque eles acreditavam que essa doença vinha de um forte impacto dado à cabeça do soldado. Porque uma boa parte deles, mas não necessariamente a maioria, não sei de onde eles tiraram isso, ficavam na linha de frente. Então, o que os cientistas assumiam é que, como eles estavam na linha de frente, eles sofreram muitos ataques de granadas e etc. Em vários desses eventos, houve grandes batidas na cabeça deles que afetou cerebralmente eles. E por isso eles ficaram com todos esses traumas e essas novas formas de comportamento. Então, o que eles faziam era existiam vários tipos de tratamento, né? Como, por exemplo, tratamento de banho, que eles tomavam banho quente, essas coisas. Só que um dos mais populares era o tratamento por choque elétrico. Então, eles basicamente davam choques elétricos na cabeça dos soldados esperando que eles melhorassem. E nota, assim que os soldados melhorassem nessas condições, eles voltavam para o campo de batalha, sabe? Não tinha descanso. Outra coisa que eu fiquei sabendo, eu não sei direito em que ano, mas foi eu imagino que entre 1916 começou isso, que falavam assim, né? Começaram a recrutar, né? Como sempre, bastante soldados com a promessa de que eles iam ficar 3 meses lá. 3 meses em batalha e eles voltavam. Só que esses 3 meses, eles foram se prolongando e prolongando. Falavam para eles que eles iam voltar para a época de Natal. Só que esses 3 meses viraram 2 anos. Uma grande mentira que eles fizeram para esses soldados, né? Então, todo tempo eles ficavam adiando essa volta dos soldados às suas casas e muitos não voltaram. Outra consequência da pós-guerra foi o surgimento da cirurgia plástica. Porque antes não existia. E por que a cirurgia plástica surgiu? Eu não vou lembrar o nome do cirurgião que começou, mas basicamente ele tratava homens que sofreram um grande desfiguramento, principalmente facial, por causa da guerra. E existem fotos, eu acho impressionante, né? Que existem fotos de alguns dos pacientes, eu não sei se são todos, mas alguns deles têm. Fotos assim, os homens, eles tinham a cara, alguns deles completamente desfigurada, sabe? De vez em quando, tem um deles que ele não tinha maxilar inferior. Tipo, ele perdeu porque ele pisou numa mina terrestre e essa parte do rosto dele foi embora. Então, tudo que ele tinha era daqui pra cima. E há fotos. E há toda foto de mês por mês de toda a reconstrução do maxilar dele. Sendo que ele foi o primeiro, o pioneiro, ou seja, não existiam estudos prévios, né? E isso é o que eu acho mais impressionante, porque, claro, não se compara nada à cirurgia plástica de hoje. Só que para as condições da Primeira Guerra e nas informações que ele tinha, é realmente impressionante o que aquele cirurgião conseguia fazer com o rosto daqueles homens. Tipo, verdadeiramente impressionante. Ele conseguiu reconstruir um maxilar inteiro pro homem. E ele voltou a falar. O homem voltou a falar. Impressionante. Ah, e como uma última recomendação, né? Eu não assisti muitos filmes de guerra na minha vida, mas uma coisa que tende a me irritar é que
normalmente eles gostam, né, tipo, fazer filmes inspirados em história. Ou filmes até históricos, só que o que me irrita um pouco é quando eles fazem filmes históricos e o herói é heróico demais, sabe? Parece que ele tem algum superpoder. Isso me irrita um pouco. Claro, não vai fazer o filme ser ruim, mas esse aspecto, sabe, tipo, por exemplo, numa guerra, que ele consegue se comunicar com além, né, e que magicamente ele é o salvador da guerra inteira, ele acaba com a guerra, umas coisas assim, né? E do nada, aleatoriamente, ele sabe dirigir um avião, ele se infiltra nos negócios como espião. Isso me deixa um pouco, porque eu gosto de uma coisa um pouco mais realista. E é por isso que, falando de Primeira Guerra, a minha recomendação de um filme que se passa na Primeira Guerra. Agora, eu não diria que é um filme histórico, porque ele não conta a história da Primeira Guerra, mas ele é mais como se fosse um relato, que se chama... Ele saiu esse ano, eu acho. Se chama 1917. Foi um filme premiado, né, como... Ele foi indicado a um dos melhores filmes pelo Oscar. E ele foi premiado pela fotografia, que, assim, magnífica. E como eu disse, o filme ele não fala, sabe, tipo, dos conflitos que estavam acontecendo. Basicamente fala sobre dois cabos, Blake e Schofield, dois cabos ingleses. O Schofield sendo o mais velho e o Blake o mais novo, né? Sendo o mais velho sério e o mais novo um pouco mais, sabe, que gosta de conversar, essas coisas. E eles recebem uma missão. E essa missão é eles irem de uma trincheira inglesa até a outra entregar uma mensagem. E é uma premissa bem simples, né? Só que no caminho para essas trincheiras, obviamente, há o território alemão, que eles têm que tentar passar por. E para mim essa história é muito boa, porque não tem o diretor, né? Ele falou, essa história é baseada no relato do avô dele na Primeira Guerra Mundial, que ele recebeu uma mesma missão que os protagonistas, de enviar uma mensagem de trincheira a trincheira. E ele disse que uma grande preocupação dele no filme foi fazer com que os protagonistas não parecessem enviados de Deus, e sim como meros soldados comuns. E para você, eu acho que esse filme é legal para poder visualizar o cenário da Primeira Guerra, sabe? Como era viver, mais ou menos, né, nessas trincheiras. Para mim, pessoalmente, esse filme assim mostra de um jeito espetacular. Você caminha com os personagens, né? Você consegue sentir como as trincheiras são estreitas, né? O frio que eles estão sentindo. Assim, uma obra de arte. Se você quiser ver um filme bom, veja 1917. Bom, essa é meu vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouco voltamos com a segunda.